Pessoal, vamos falar agora do crime de injúria, que talvez seja o crime com mais modalidades aqui dos crimes contra a honra. Primeiramente, a injúria ela é sempre uma ofensa dirigida à própria pessoa, mesmo que num ambiente coletivo onde outras pessoas também possam ouvir, tá? Uma rede social, alguma coisa nesse sentido. No crime de injúria, pessoal, eu tenho que o crime é dado pelo artigo 140 do Código Penal nos seguintes termos: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, detenção de 1 a 6 meses e multa. Pessoal, no caso da injúria, então, o que é agredido é a autoestima, né? O que é agredido na vítima é a dignidade dela, é o decoro, né? É o seu comportamento social, é a forma como ela se coloca e como ela se sente naquele momento, né? Então aqui a honra é subjetiva, como a pessoa se sente em relação a si própria. Daí que a injúria ela pode ter muitas formas. Ela pode ser uma injúria direta, quando há um xingamento dirigido diretamente à pessoa, quando há uma ofensa dirigida diretamente a essa pessoa, ou, por exemplo, uma injúria indireta, quando nós temos o menosprezo dado a essa pessoa publicamente com a intenção de atingir o seu decoro, a sua honra subjetiva, publicamente, dado, por exemplo, a partir... O Nelson Hungria tem um exemplo muito engraçado, que ele fala da cantora de ópera que quando vai se apresentar, a plateia imita o som de flatos, né? São peidos, né? Tipo, faz o som de peidos com a boca, né? Sei lá. Eu faria aqui agora se eu tivesse em sala de aula, mas evidentemente que esses vídeos se eternizam e eu terei que preservar o meu próprio decoro pessoal nesse momento. Mas é um exemplo muito engraçado que o Nelson Hungria dá de injúria indireta, né? Que a pessoa vai lá e a cantora de ópera vai, e na hora que ela vai se apresentar, alguém simula o som de um flato, né? Deve ter sido alguma situação que o Nelson Hungria testemunhou, eu não sei, eu fico imaginando como é que esse cara teve essas ideias, né? Porque o direito penal é uma coisa sensacional, os exemplos de penal são os melhores, né? E aí, na minha opinião, esse é um dos ótimos exemplos de direito penal, assim como aquele exemplo da embriaguez involuntária em que o agente cai dentro de um tonel de cachaça, sai, levanta e dispara uma arma de fogo a esmo. Quando é que isso pode acontecer? Mas vamos falar da injúria de novo, vamos focar aqui e tentar estabelecer bem o que é a injúria, tá, gente? Então essa injúria, ela sempre vai ser uma ofensa dirigida contra uma pessoa diretamente, não é? Lembrando, difamação e calúnia, pé do ouvido. Injúria, diretamente a pessoa, tá? E a injúria, além desse aspecto do xingamento, da ofensa, da agressão, ela pode se manifestar de muitas formas, tá? No parágrafo 2º, por exemplo, do artigo 140, nós temos que se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, pessoal, o legislador está expressamente abrindo a possibilidade aqui de que alguém responda autonomamente pelo crime de injúria e pelo crime da violência correspondente. Exemplo, quando alguém dá um tapa no rosto da vítima com a intenção de humilhar. Todos sabem que um tapa no rosto tem a intenção de humilhar, não propriamente de causar algum tipo de lesão, né? Senão teria sido um soco. Mas o tapa no rosto, o tapa com as costas da mão, tem a clara conotação do insulto, né? Essa é uma forma de insulto que se usa. E nesse caso se aplica tanto as penas das vias de fato quanto a pena da injúria. Um outro exemplo também bastante cruel de injúria, em que eu tomei conhecimento por um processo, foi um caso em que um segurança de uma boate esfregou a cabeça de um rapaz dentro de um mictório. Percebe que aqui o fato de esfregar a cabeça de alguém contra qualquer superfície já configura o crime de lesões corporais porque causou escoriações. Mas além disso, existe o componente do mictório. Veja que a pessoa se sente diminuída. Eu acredito que essa pessoa não vai se olhar no espelho da mesma maneira por um bom tempo, né? Até que essa ofensa seja sanada. De fato, aqui eu teria 2 penas, a correspondente à violência física e aquela correspondente à violência moral. Tá? É importante discernir que nesse contexto da injúria real,
eu tenho 2 crimes autônomos. Por outro lado, pessoal, se a injúria ela é um bate-boca, uma troca de insultos, há uma possibilidade de que o juiz deixe de aplicar a pena dada pelo parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, 1, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, e 2, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. É aquela situação em que a pessoa sofre uma injúria e aí ela vai imediatamente e devolve a injúria. Ah, você é um bobão, bobão é você. Aí nesse caso, por exemplo, que eu estou dando um exemplo bastante esdrúxulo, mas efetivamente ser chamado de bobão deve ser uma das piores coisas do mundo. Agora, veja que nesse caso da retorção imediata, o juiz pode deixar de aplicar a pena. E aí uma modalidade bem mais séria de injúria, pessoal, que é a injúria preconceituosa, dada aqui pelo parágrafo 3º do artigo 140, tá? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência física, a pena é de 1 a 3 anos de multa. Percebam que a pena aqui é bem mais grave. A pena aqui é aquela correspondente à do homicídio culposo. É uma pena bem mais grave. E aí eu queria também deixar bem claro o seguinte, pessoal. É a qualidade do insulto, é aquilo que é usado para ofender que qualifica essa injúria como a injúria preconceituosa, tá? Então ela tem que se referir sempre a elementos referentes à raça, à cor, à etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa, tá, gente? Essa injúria racial ela ficou muito famosa no caso do jogador de futebol, do goleiro Aranha, em que a torcida de um determinado time ofendia, chamava ele de... não me lembro se chamavam ele de macaco, mas o fato é que o fato dele ser negro era o que era utilizado para insultá-lo, né? Quando se caracteriza a etnia, a raça ou a religião da pessoa, né? Ah, fulano você é uma macumbeira, você não presta, né? Você não passa de um crente maluco. Percebe que aqui é interessante porque qualquer que seja a religião, qualquer que seja a raça, qualquer que seja a etnia, se ela é utilizada para ofender, aqui eu tenho a modalidade de injúria preconceituosa, tá? E a injúria preconceituosa, pessoal, ela também não se confunde com crime de racismo, tá? Os crimes de racismo, né, que são vários crimes de racismo, na verdade, tá? Eles são dados aqui pela Lei 7.716, de 1989, tá? Crimes de preconceito de raça ou cor. Então a gente não pode confundir as coisas. Os crimes de racismo, eles consistem em uma série de condutas baseadas no desprezo racial, no racismo, mas que não se referem ao insulto direto, tá? Por exemplo, de crime de racismo, o obstar a presença de pessoas de determinada raça ou cor em um estabelecimento comercial, negar acesso a cargo, emprego. São esses crimes descritos lá na Lei 7.716. Não se confunde com o crime de injúria racial, tá, gente? O crime de injúria racial é a ofensa baseada na raça ou na cor. É diferente do crime de racismo. Tá? Os crimes de racismo são esses dados aqui pela Lei 7.716, tá? Não é efetivamente a injúria racial. Importante considerar no caso da injúria racial o seguinte também, pessoal. A injúria homofóbica, ela não se qualifica como injúria preconceituosa, tá? Não é qualquer preconceito que vai qualificar a injúria preconceituosa. Na lei penal a gente tem que ser sempre ter em mente que é preciso que a gente respeite o princípio da taxatividade. É importante que a gente considere isso. Não dá para você pensar que qualquer preconceito está abrangido pela lei, daí que as pessoas vão dizer que a homofobia é crime e tal, mas a homofobia ela foi incluída pelo STF, numa analogia que eu não concordei, inclusive, né, muito embora o desprezo pela homofobia deva ser um componente civilizacional de qualquer povo, né, eu não concordo com a inserção via jurisprudência da homofobia no Estatuto da Igualdade Racial, ou seja, nos crimes de preconceito de raça ou cor.
foram inseridos lá a ideia de que a homofobia deveria ser considerada um crime, como um crime de racismo, porque ambos são modalidades reprováveis de preconceito. Pode até ser, mas precisa ser criado pela via legislativa, não pela via da jurisprudência militante, né? Eu não concordo com isso, embora eu tenha um grande desprezo por pessoas homofóbicas, por considerá-las de fato tão ruins quanto pessoas racistas ou mais. Eu não consigo nem classificar o nível de desprezo que eu tenho por esse tipo de comportamento, mas isso não quer dizer que eu vá defender a violação e a supressão dos ritos legislativos do nosso país, né? Isso não é admissível. Pessoal, vamos falar agora sobre alguns componentes gerais dos crimes contra a honra, mas só no próximo vídeo.